Meu povo, tudo bom com vocês? Vamos de live hoje com o técnico Alexandre Lima. Tive o prazer de conhecê-lo num congresso e fizemos algumas trocas. Foi muito boa, muito gratificante. E ele me deixou uma mensagem uma vez que eu levo isso até hoje. Não sei se ele sabe disso. Foi em um congresso que nós estávamos e em uma das pessoal falando disso, aquilo outro, falando logicamente de equipes de ponta, né? Como Manchester City, como Barcelona, Real Madrid, equipes realmente da primeira prateleira do futebol mundial. E aí, dentro ali, como nós saímos para um feedback, ele virou para mim e fez: Ricardo, ó, tudo bonito, tá? Tudo maravilhoso, palestra boa, mas e tu, cara, aí no Ibis? Como é que tu vai aplicar isso? Me diz aí. É muito importante, tá em curso, tá sempre se alimentando, né? De conhecimento, é muito bom, mas aí você também tem que encarar a sua realidade, né? E isso ficou na minha cabeça gravado até hoje. Não sei nem se ele se lembra disso. Vou perguntá-lo quando ele chegar por aqui, que conversamos quase agora há pouco. Deixar eu fazer essa pergunta a ele. Mas é muito interessante, é muito pautado o que ele falou, né? Aqui, antes de começar aqui, vou mandar uns abraços aqui. Meu amigo Eusébio, que está aqui. Também Diogo também está por aqui. Eusébio, daqui a pouco eu te ponho aí na live aí, tá? Fica por aí, não saia daí não, tá? Hoje é com Alexandre Lima, técnico de futebol. Então foi muito... Poxa, quando ele me falou isso, eu fiquei um tanto tempo com isso na cabeça, gente. Pensando realmente nessa situação, né? E vamos lá, quando ele chegar aí, ele explicar isso aí melhor, né? Mas foi um ensinamento para mim. Eu fiquei muito assim quando ele falou isso, e eu levo isso até hoje para mim. Levei mesmo, absorvi isso e fiz: caramba, realmente é muito. É bom, como eu falei, a gente está sempre em conhecimento, é muito bom. Se alimentar de conhecimento é muito bom. Só que temos que ver as nossas condições, né? E aí, pessoal? Rodada, hein? Na semana depois a gente vai entrar aí no campeonato pernambucano, tá? Vamos entrar no campeonato pernambucano. Muitos jogos, movimentação, vai ser muito legal esse final de semana. A movimentação, porque é a penúltima rodada. Todo mundo agora tem 7 jogos. Todo mundo tá igual. Então vão ser 2 jogos, faltam 2 jogos aí para poder entrar aí na coisa. Vamos lá aqui agora, já fiz o convite, ele já chegou por aqui, tá? Tá se organizando. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Alexandre. Quanto tempo? Boa noite, cara. Tudo bom? Quanto tempo? Como você tá? Tudo bem? Eu tô bem, cara. Melhor agora falando contigo. Quero te agradecer aí por você ter aberto a porta aí, minha oportunidade a lhe entrevistar, conversar com você, a gente fazer uma troca aqui, um bate-papo legal aqui, tá? Sobre futebol, que é o que a gente gosta, é o nosso cargo-chefe, né? É verdade. É o nosso cargo-chefe. E eu tava contando uma história para eles aqui, cara, antes de abrir aqui, que você falou uma coisa uma vez, não sei se você se lembra disso, que eu acho que foi o nosso primeiro contato. Foi uma palestra, eu acho que foi no Cofute, que nós estávamos, quando eu acho que eu tive o primeiro contato com você,
E quando nós saímos para almoçar, você virou para mim e fez: Ricardo, ó, tudo isso é bom, é bonito, é válido, mas eles ali estão falando de grandes equipes como Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Manchester United. E você me fez uma pergunta: e você no Ibis, Ricardo? Aonde é que entra tudo isso? Cara, isso ficou na minha mente até hoje. Até hoje eu tenho isso na minha mente. Não sei se tu se lembra disso, que tu falou isso para mim. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos aí que estão na nossa live, né? Aí eu me lembro, acho que foi num curso que a gente estava fazendo, e às vezes o futebol que a gente trabalha é diferente daqueles que o pessoal ministra o curso, né? É um futebol que eles têm tudo, e a gente sabe que nas equipes intermediárias, que hoje intermediária não chama nem de pequena, falta muita coisa para aquilo que eles aplicam, né? E é por isso que eu falei aquilo, eu disse, isso aí é bonito, é o verdadeiro futebol, mas a gente trabalha numa situação bem diferente, a gente às vezes tem que trabalhar com improvisação. Você chega num clube, o clube não te dá uma estrutura boa de trabalho, e você tem que trabalhar e tem que dar o resultado do mesmo jeito que as equipes que têm essa estrutura sabem. Então, foi isso que eu falei naquele sentido ali, porque a gente vai para cursos e nossa realidade no futebol, em time intermediário, é muito diferente. Mas é isso mesmo, professor. Eu levei isso para a minha vida, viu, professor? Ficou na minha mente e isso não saiu mais da minha mente. E até hoje eu abri a live aqui falando sobre isso. Eu fiz, poxa, vamos ver se eu vou falar isso com ele, vamos ver se ele vai lembrar dessa... Na verdade, o futebol da quarta-feira e do domingo, né, que é o glamour, e hoje que o futebol europeu entra muito no Brasil, e a gente trabalha na nossa realidade, né? E a gente sabe que a primeira coisa do futebol que a gente tem que ter é já a parte de trabalho, que tem uma condição de trabalhar. E segundo é a financeira, né? Por isso que é 5% que vive bem no futebol e 95% não, tanto de atleta como comissão. A gente sempre vai buscando, também tem sonho, comissão também tem sonho como atleta, e sempre trabalhar para buscar algo melhor, né? Mas é difícil, é complicado, mas a gente está na luta. Mas, professor, vamos abrir a live falando um pouco assim. Fale aí, pessoal, professor, quem é Alexandre Lima? Alexandre Lima, natural aqui de Recife, né? Acho que muita gente me conhece. Fui ex-atleta de futebol profissional, depois saí do futebol, né? Fui trabalhar com escolinha, e futebol que a gente trabalha, a gente sabe que está no sangue. Terminei voltando ao futebol, hoje já faz aí, acho que 15 anos como treinador de futebol, passando em alguns clubes aqui de Pernambuco, como de outro estado, com algumas conquistas, né? E na luta, buscando sempre o melhor. Mas fale um pouco mais aí, professor. Por quais clubes que o senhor passou aqui dentro do estado? Treinador, acho que a maioria dos clubes de Pernambuco aqui, né? Eu já tive Salgueiro, Cabense, Serra Talhada. No Sertão só não trabalhei no Petrolina, né? Mas Afogados, a segunda vez que eu estou no Afogados, Decisão, Flamengo de Arco Verde, na Paraíba, Alto Esporte, Atlético Cajazeira, agora no Piauí, tive recente no Caiçara, em Alagoas também. Então a gente já está com uma rodagem boa, como cigano da bola, que nem a gente diz, né? Mas sempre buscando alguma coisa. E como atleta, algumas equipes aqui do estado mesmo, o antigo Timbaúba, Vitória, Cabense, depois fui para Paraíba, outros clubes. Mas aqui a gente agora está na parte já de comissão há muito tempo como treinador, já fui auxiliar também na Cabense, período que a Cabense estava com uma equipe boa, que tinha aquela Cabense que revelou vários jogadores aí para o futebol pernambucano. Aquela cabeça que dava medo quando ia jogar ali no Gileno, né, professor? Ali, quando caía ali, podia ir Sport, Santo e Náutico, que vocês... Era verdade. Mas ali também o futebol tinha um investimento, né, Ricardo? Hoje o nosso futebol pernambucano está em decadência, porque eu estou andando em outras praças aí, às vezes a gente não quer sair de Pernambuco, porque é onde a gente vê que o futebol pernambucano tem 3 equipes grandes, tem uma equipe que não Retro, que tem um investimento muito alto, e a gente quer estar trabalhando onde a gente vive, né? Convive, mas às vezes não dá, a gente tem que sair um pouco para conhecer outras áreas, e a gente está vendo que a gente está ficando para trás em termos de incentivo para o futebol pernambucano e até em termos de investimento. Isso eu passei agora há pouco no Afogados, sabia que a dificuldade é muito grande, a gente sabe que o pernambucano hoje são 3 equipes que é rebaixada, e você já entra com 30%
50% já sabendo que sua equipe pode ser rebaixada. E quando a gente vai para a parte de investimento, é que a gente vê que a realidade é totalmente diferente de outros cantos. E eu acho que o futebol, cada vez mais, principalmente os estaduais, estão mais curtos, né? Porque tem aí os campeonatos brasileiros, Série D, tudinho, mas acho que as federações deviam pensar um pouco nos outros profissionais também, porque gera emprego para a comissão, para atletas, fazer um trabalho aí com o campeonato aí, se tem sub-23, para revelar alguns atletas também, e Pernambuco, infelizmente, está em decadência. O senhor falou aí em questão de emprego, até os empregos informais, né? Porque a gente vai num jogo desse numa Praça do Como, eu também trabalhei ali por cima, ali no Sertão, trabalhei no 1º de maio, e a gente vê a movimentação da cidade em torno de um jogo. Eu participei do clássico lá, 1º de maio, Petrolina. Cara, o senhor também já participou ali desse clássico, e é impressionante a movimentação da cidade, né? E da cidade do interior, ali em Afogados mesmo. Os empregos informais que você forma, né? Tem ali aquele cara que vai vender a cervejinha dele, tem um cara que vai vender o espetinho, vai movimentar a cidade quando tem um futebol realmente crescente. E a gente aqui, pegando esse seu gancho, em 2014, eu fui trabalhar com o professor Ney Eloy, lá no Iguatu. Passamos um período lá no Ceará, e quando retornamos aqui para Pernambuco, eu senti uma diferença. Isso em 2014. E a gente pensou que era apenas um momento do futebol pernambucano, mas a gente viu que não era um momento. Era um futebol pernambucano realmente que estava caindo. E agora há pouco, né, no Cast TV com o Rodrigo Raposo, ele falou que perdemos algumas vagas na Série D, na Copa do Brasil, porque caímos para 10º no ranking da federação. E isso aí, realmente, para nós que amamos do futebol, que vivemos do futebol, é muito difícil, né, professor? É sim, por causa da parte de incentivo também, né? Como você falou, o futebol ele movimenta muita coisa, né? Ele movimenta o município, o torcedor local quer ver a grande equipe da cidade jogando no seu município. Então, os clubes dependem muito de prefeitura. A gente sabe que a política também não vai estar só cedendo, porque tem outras coisas para resolver, só para o futebol. Mas o futebol gera isso que você falou, gera emprego, né? E poderia ter mais alguma coisa, mais um investimento que nem tinha antes, né? A gente tinha todos com a nota, e o torcedor trocava a sua nota por seu ingresso e ia ver seu clube, independente do local que tivesse, né? Tanto na capital como no interior. Mas acabou, e quando acabou, você vê que a nossa decadência é só indo perdendo vaga. Por quê? Hoje eu trabalhei, já faz 2 anos que eu trabalho no futebol cearense, e lá a federação, ela arca com algumas despesas para o clube e facilita. Aí o clube se propõe só a pagar o salário, arrumar investidores para o clube e fazer a sua competição. Por isso que hoje a gente tem essas vagas perdidas. Pronto, o Ceará hoje tem 4 clubes na Série D. A gente só tem 2. Então fica difícil, porque todo mundo queria participar de um Pernambucano, que é um campeonato que é visto em todo canto, porque aqui o torcedor, ele torce pelo seu clube, o torcedor do Santa, do Sport e Náutico, eles torcem. Nos outros estados que a gente vai, a gente sabe que tem aquela torcida para Flamengo, para as equipes do Sul, que quando a gente também chega lá, ainda tem cara que nem conhece. E a gente fica triste por ver o futebol pernambucano assim, né? Eu espero que os dirigentes tenham uma solução, mas a gente já vem esperando isso há mais de 5 anos. Ou muito mais do que isso. Desde que acabou todos com a nota, a gente não tem mais um respaldo de ter um clube com um valor financeiro. Pronto, vou dar um exemplo. O Ceará, a federação lá, ela arca com a despesa de logística, alimentação e hospedagem para o clube. A Piauiense, que é um futebol hoje que está crescendo, agora ela liberou quase 5 milhões para as equipes ser divididas. Ela quer que o futebol cresça. Então, eles estão tendo uma visão que o futebol atrai isso. Atrai público, atrai receita para o Estado, para o torcedor ir a campo, o cara que vende a água, o cara que vende a sua cerveja, ele está tendo um trabalho ali. Então, acho que o futebol nosso tem que voltar a ser o que era antes. O senhor falou aí, Federação Piauiense, 5 milhões. Aí a gente vai para o nosso aqui, 3 milhões, né, professor? Onde 3 milhões... foi 3 milhões dividido para a equipe intermediária, que não chega a 150 mil, tem uns descontos lá da federação, e às vezes a equipe não tem uma condição para você ver como é que está o nosso futebol, né? As equipes que têm uma folha maior, ela sobressai porque ela contrata com qualidade melhor. E nas equipes intermediárias,
às vezes contrata dentro do que o clube possa pagar e é uma aposta. E a gente sabe que tem dificuldade jogador que joga uma segunda divisão, jogar uma primeira. O jogador não assimila bem. O que joga a primeira, ele assimila fácil jogar uma segunda. Mas nessa dificuldade financeira, você vai contratar o que o clube possa pagar. Às vezes o clube contrata, termina endividando, não tem uma receita boa, às vezes não cumpre seus compromissos com o atleta, com comissão, e a dívida vai ficando e só vai aumentando dentro do clube, infelizmente, porque não tem uma receita razoável para fazer uma equipe que se mantenha, né? Porque a gente às vezes quer entrar para conquistar vaga para uma Copa do Nordeste, uma Série D, mas o financeiro do clube não é adequado para você fazer um investimento num atleta que peça mais, e principalmente no primeiro semestre, que é um período que os jogadores se valorizam, e está certo, né? Porque passa o segundo semestre muito, não tem uma rodagem boa, muitos jogadores ficam desempregados, como comissão também. Aí no primeiro semestre ele se valoriza, o próprio empresário valoriza o atleta, porque ele sabe que no segundo semestre ele vai ter muita dificuldade e são poucas competições. Por isso que eu estava dizendo, eu acho que devia haver, agora mesmo, se a gente terminando a segunda divisão nossa, provavelmente começa em agosto, você está terminando o campeonato em março, aí você tem abril, tem maio, tem junho, tem julho, para começar uma competição em agosto. Aí falaram, não, porque vai ter um Mundial. Aí eles têm, mas o que é que tem a ver? Um Mundial de clubes, que os caras tudo ricos, já com suas vidas resolvidas, para um campeonato que muita gente vai ter que esperar 4 meses para jogar um campeonato de segunda divisão que dura 2 meses, e às vezes os clubes não têm um investimento, até de pagar um salário mínimo aos atletas. Então é muito complicado e cada vez mais vai reduzindo o campeonato. O senhor falou aí, eu acho que o Cearense já começou a segunda divisão lá. Começou hoje, já está na segunda rodada. Inclusive, daqui a pouco o Icasa joga contra o Crato e já está na segunda rodada. Ganhei esse clássico, e lá também tem a Farilope, que dá uma vaga à Copa do Brasil, a competição que ele faz paralela. Em outras estaduais também tem umas Copas que valem alguma coisa. Aqui podia fazer uma Copa, já que os clubes para ficar tanto tempo parado, dar um incentivo a esse clube. Vai ser, se você for campeão, vai ter a Copa do Brasil, vai ter um valor X para vocês ter uma manutenção do seu clube, porque você, olha, o Campeonato Pernambucano teve essa história de fazer com 26 clubes, e de repente começaria em novembro, quem classificasse em janeiro continuaria, e depois os erros pararia. Aí eu ficava pensando, vai ficar parado de janeiro até novembro, quase 11 meses, um clube de futebol sem receita, é muito difícil. Então, acho que às vezes as coisas que colocam para melhorar, às vezes devia ser uma coisa mais estudada, chamar pessoas que vivem dentro do futebol, ver o que é bom para todo mundo, porque a federação também ela tem seu arrecadamento, quando você transfere um jogador de um canto para outro, você faz as inscrições também, ela tem sua arrecadação. Mas eu acredito que a gente deveria pensar mais no futebol como um todo. Eu ganhei esse clássico lá, viu? Crato e Casa, eu ganhei lá 1-0, por pressão da torcida, por lá no hotel. Na estreia do campeonato, e Guarani e Casa. Eu também já é bom, quem é ali do sertão do Cariri ali, a cara do Cariri ali é muito bom aqueles jogos ali. Mas, professor, o senhor falou uma coisa que é isso que eu ia falar também. A questão eu estou usando o Ceará como exemplo, porque está vendo aí o Fortaleza ali na Libertadores, a gente vê o Ceará bem nas competições. E assim, isso que eu ia comentar sobre a Copa Fares Lopes, né? Eu me lembro que quando eu joguei lá, o Ceará ele tinha perdido uma classificação via estadual da Copa do Brasil, e ele foi buscar a classificação dele na Copa Fares Lopes. E a gente fala do Ceará porque são duas equipes grandes que tem lá. Aqui nós temos 3, né? No Náutico Esporte Santa Cruz, lá tem o Fortaleza e o Ceará, que hoje são Série A, né? E, em compensação, ele tem o Floresta na Série C, tinha o Ferroviário, mas o Ferroviário foi rebaixado, mas hoje ele tem na Série D o Ferroviário, o Iguatu e o Maracanã, mais o Horizonte. São 4 equipes na Série D e 2 na Série A, né? Então ela tem uma competição bem diferente. E depois ele faz essa Fares Lopes valendo uma vaga para a Copa do Brasil. E aonde os clubes grandes já têm garantido, eles colocam a base para jogar. Isso mesmo, eles já jogaram muito bem. Como a gente hoje só tem o Sport na Série A, por isso não perdeu a vaga.
para Ceará e perdeu mais uma também para Bahia, né? A Bahia também é 3 clubes aí na Série B. O Bahia também são 2 clubes grandes, mas estão todos na Série A, né? A gente temos 3, um na A, um na C e um na D, né? E o outro é o Retrô, que é uma equipe de empresário que está na Série C, né? Mas não é uma equipe que tem aquela torcida de massa, mas é um clube que tem aí a sua parte já resolvida, já nasceu, que nem diz, né? Grande, já tem sua estrutura toda montada, e por isso que chegou na Série C, e a gente está vendo que logo provavelmente vai estar buscando algo mais dentro de outras séries. Também tem o Central na Série B, né? Santa Cruz e Central na Série B, né? Porque Santa Cruz, antes a gente teve, quando eu joguei a Série D pelo Serra, em 2015, 2014, eram 3 vagas da nossa aqui da Série D, né? E a gente perdeu, ficou só com 2. Hoje é o Santa e o Central que representa a Série D, porque justamente o Central ganhou com o acesso do Retrô. Do Retrô. Ganhou acesso do Retrô. E aí, professor, surgiu muito a história de criar uma Série E. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor acha dessa ideia aí? Para mim, assim, eu vendo hoje de fora, que eu não estou mais... Para mim é bom, assim, mais trabalho, né? Temos mais pessoas para trabalhar, né? Temos mais treinadores empregados, mais jogadores empregados, mais a tia do cafezinho que a gente tanto aperreia, empregada. Então, quer dizer, todo mundo ganha. O que é que o senhor acha disso aí, professor? Eu acho que às vezes o futebol ele pode ter essa Série E, mas é que no momento você teria que ver os clubes que estavam na Série D, que são clubes de camisa, forte, pesada. Você tem hoje assim, porque o investimento na Série D não é muito diferente do estadual, não. Depende muito como você vai fazer uma Série A do seu estadual, né, da primeira divisão, para depois jogar uma Série D. Eu acredito que a Série D, os que investem mais são os clubes que são tradicionais, feito o Santa Cruz, que é a Série D, o América de Natal, que é a Série D. Então são clubes grandes que estão numa categoria ali de série abaixo do que eles representam nos seus estados, né? E uma Série E seria bom para os outros clubes também não estar parado, estar jogando. Agora, que tivesse uma organização e tivesse um investimento e valeria alguma coisa também. Eu sou de acordo porque, é feito você está dizendo, o futebol ele atrai muita gente, o cronista esportivo, o comentarista esportivo, o gasoseiro, o bilheteiro, todo mundo vai estar trabalhando o ano todo, se tivesse uma condição que seja organizada, porque às vezes não adianta você fazer uma competição e não ter organização, os clubes não têm uma condição financeira de pagar, vai fazer por fazer, é melhor. Feito a gente hoje tem a 3ª divisão que foi criada no nosso estado, eu espero que pegue, uma hora diz que tem, outra hora diz que não tem, mas eu espero que tenha, que valorize alguma coisa. A semana passada, eu estava conversando com o Gustavo, do Retrô, e aí ele falou para mim que a ideia talvez fosse que a série A3 seria sub-23. Seria uma série sub-23, até por questão de custos, que eu acho também que o custo é o mesmo. Não, mas foi por questão de custo, o futebol hoje está tão rápido, evoluindo, porque se você tiver um garoto que tem uma condição de jogar na equipe profissional, você vai lançando ele, feito agora, foi lançado no Sport, o Sport jogou com sua base, e o Sport viu que ele tem bons jogadores promissores. Então, é o que eu digo, tem que ter competição para os garotos jogarem e eles já se acostumar a competir. Porque, às vezes, o nosso campeonato, principalmente de base, não é parâmetro para os campeonatos que os clubes daqui, por exemplo, a gente vai para uma Taça São Paulo, a gente vê as equipes que a gente não conhece, de repente vem para as equipes, perdeu para o time, mas os times lá eles dão uma condição. E uma competição que ele disputa, porque você vai jogar um sub-20, com todo respeito, a gente tem hora que tem sub-20, que é aquele sub-20 que é uma equipe que não suporta, por exemplo, tem um jogo de uma equipe grande contra um time intermediário, 5-0, aí outro jogo 4-3, aí vai se acostumando, pega um time que não tem uma competição já definida, quando vai jogar com as equipes de maior potencial, aí a gente quase não passa da primeira fase, no máximo é a segunda fase, porque a nossa competição é abaixo do nível que o pessoal está jogando. Então, eu acho que tem que ter competição, tem que ser mais profissional, mesmo sendo base, colocando sub-23, seria ideal, mas o custo é o mesmo, porque feito todo dirigente de base, ele também conquista, né? Não é só do profissional, não. Ele quer aquele prazer de dizer, eu conquistei isso aqui quando eu estava na base. Então, se tiver uma base bem estruturada, seria boa
campeonatos sub-23. Mas aí teria que ter aí, tipo, quantos vai jogar acima da idade? Porque o futebol está tão rápido que o jogador com 30 anos já está acima da idade. Eu me lembro que quando eu conversei com ele, e eu tinha conversado isso também com o Otávio, quando ele esteve por aqui na nossa live, que o que eu sinto falta aqui é de equipes de transições. Porque, assim, eu acho muito longe o sub-20 para o profissional. Eu acho uma linha muito longe. Eu acho que se você tivesse equipes de transições para poder maturar o jogador, dar minutagem para o jogador, dar competição para o jogador, ele, quando fosse equipe profissional, chegando para o Alexandre Lima, sabe que a dinâmica do profissional é diferente da base. Aí o senhor falou aí da questão do volante e do esporte. Eu acho que existem jogadores fora da curva. Ele é um desses atletas fora da curva. Mas os outros atletas? Mas o que eu posso dizer, Ricardo, que ele aproveitou bem a oportunidade que ele teve, feito outros também, inclusive até o jogo contra mim mesmo, a estreia do esporte com a garotada e os 3 primeiros jogos. Então eles aproveitaram aquele momento, porque o jogador ele tem que, o momento que ele tiver, tem que estar preparado, independente de estar numa base ou no profissional. Então aquele momento foi dele. Então ele aproveitou, por isso que hoje é uma das revelações aí, como outros também têm que estar procurando essa oportunidade. E o futebol é assim, teve a oportunidade, mostrou, continua. Às vezes tem jogador com mais tempo de esporte, lá, com mais competição, isso acontece sempre. Às vezes tem jogador que acontece o seguinte, você vai para uma competição nacional e ele não foi inscrito, não deu tempo, chegou, aí fica. Aí de repente o treinador do profissional pede para ele de fazer um trabalho lá, o treinador gosta, coloca ele, aquele que já tem mais tempo, de sub-15, sub-17, sub-20, então na competição às vezes não tem oportunidade. Então futebol é agarrar as oportunidades. E ele soube agarrar bem essa oportunidade, por isso que está aí hoje, já na seleção brasileira sub-17, e outros também podem galgar o mesmo planejamento. Eu acho que o que você está falando era chamado aquele aspirante que tinha antes, né? Que jogador sobrava no profissional, treinava com o profissional, não tinha uma oportunidade, e até mesmo aqueles jogadores do profissional que chegasse, que ainda está um condicionamento físico, tudinho, jogaria num aspirante, né? Porque, quando você está falando, né, esse sub-23 só tem, assim, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que vai ter agora, né? Então, nem todo mundo participa, só as equipes grandes mesmo que participam da Copa do Nordeste ou uma Copa do Brasil. E esse jogador já vem de uma Taça São Paulo, já está com uma maturidade de jogar campeonatos. E eu acho que o jogador de base ele tem que ter competição. Para quando ele chegar na equipe profissional, ele já sai saber chegando para competir mesmo. Porque às vezes ele está na equipe de base, ele ganha tudo na base, mas não é aquilo que ele estava esperando. Quando chega em cima, ele sente a cobrança da torcida, você saber jogar com o torcedor, porque ele não joga com o torcedor, de ele errar um passe, ser vaiado, de ele assimilar aquilo ali, ele saber que quando errar a torcida vai aplaudir, porque futebol é aplauso, a mesma mão que aplaude é a mesma que vai. É isso mesmo. Eu me lembro que em 2018, o Campeonato Pernambucano da segunda divisão era a Sub-23. E eu me lembro que o Sport entrou com o time Sub-23. Sub-17 eu fui campeão no Pesqueira Sub-23 também. Inclusive eu entrei, eu caí no grupo do Sport, e nós fizemos 2 jogos no Sport, e o Sport era aquele time, era Maílson, era Adrielso, Chico, e daí João Vitor, que hoje falei com ele, está no Brasil de Pelotas. E assim, foi bom para esses garotos, como deve ter sido bom para outros meninos também, né? Aí, assim, eu acho que poderia, clubes como o Sport, Santa, Náutico, que tem esses atletas e que estão ali, que precisam mais, colocar um exemplo na Série C hoje, não sei se seria bom para eles. É assim, a gente aqui de fora é mais fácil eu falar, eu estou aqui fora, é mais fácil eu falar, né? Mas é que nem eu estou falando, tudo vai depender do aporte financeiro. As equipes maiores, por exemplo, o Sport hoje, ela pode fazer isso porque ela sabe que está. Quantos o Sport não revelou em menos de um ano? Eu acho que em 5 anos aí, já foi aí o Maílson, já foi aí o Adrielso, acho que de 5 a 6 jogadores. Então, a base do Sport está funcionando. Mas vamos para as nossas outras equipes. Quem saiu do Santa Cruz nesses 4 anos, 5 anos? Quem saiu do Náutico? Eu acho que só o menino que foi para o Flamengo, que agora está no CRB, que é aquele lá do Pina, foi que saiu. Então, um tem uma possibilidade de revelar vários jogadores e os outros não. Mas qual é o trabalho que está sendo implantado nessa base também, né?
o que é que estão dando aos treinadores da base para ele fazer um bom trabalho. Eu falo porque eu já fui em certos treinos de base, acompanhar amigos meus, tá na base, eu chegava lá e eles diziam, a gente só tem isso aqui, eu digo, então tem que trabalhar com o que tem. E isso era em equipe grande, eu acho que as equipes têm que melhorar seu consentimento de base, porque a base é o que vai dar sustentabilidade para o profissional numa venda de um jogador. Você vê que o esporte está fazendo isso porque está vendendo. E eu acho que as outras equipes também, como o próprio Náutico e o Santa Cruz, tem que olhar o mesmo caminho para fazer caixa. Acho que o Retrô, provavelmente daqui a uns dias também está fazendo esse trabalho aí de venda de alguns atletas, porque tem uma estrutura. E você sabe que para ter essa estrutura não é fácil, é ter a atleta se alimentando manhã, tarde e noite, então tem um custo. Então, qual é o custo que tem uma base, para essa base dar fruto futuramente? Porque às vezes os caras querem fazer futebol e acham que o jogador vai se encontrar na esquina ali e isso aí vai dar certo. Não é assim, tem que ter o tempo, tem que maturar o garoto. E a maturação dele é a competição. Professor, mas vamos voltar a falar do Alexandre. Qual foi aquele momento que o senhor fez? Pô, esse foi o meu melhor momento nessa equipe. Foi o meu melhor momento, aquele momento do Alexandre Lima. Rapaz, eu tive alguns momentos bons, Ricardo, como também os de dificuldade, né? Que às vezes a gente monta uma equipe para fazer um trabalho com as dificuldades que a gente já conhece no futebol e a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Eu tive um momento bom no Pesqueira, quando eu fui campeão. Tive um momento muito bom também no acesso do Porto. Na Série D também, no Serra Talhada. Teve um momento bom nas equipes que eu passei aqui, como também teve alguns momentos, como vamos dizer assim, que a gente pensou uma coisa. Eu já perdi um acesso com o Barreiro com 1 minuto de jogo contra o Belo Jardim, né? E ali foi um momento ruim, que a gente saía na frente, o Belo Jardim empatava, e já no final a torcida do Belo Jardim saindo de campo, a gente já comemorando algumas coisas de acesso, de repente o Belo Jardim empata, e ali foi mesmo que um balde de água fria, né? Você tem um acesso em 1 minuto, você perdeu um acesso, mas é tudo na vontade de Deus, né? Agora fiz um bom trabalho lá no Piauí, comecei agora também um trabalho no Afogados, mas com as dificuldades nossas, e a gente também é muito transparente. Você me conhece, sabe como eu sou, quando eu vejo que eu estou atrapalhando, eu prefiro sair e dar vaga para outra pessoa que venha e tente fazer o melhor. Não que estava ruim, mas às vezes o jogador não entende o que você implanta de trabalho, de cobrança, e a gente foi sabendo que ia ter essa dificuldade, não só lá, você vê as outras equipes, e estão muito próximo uma da outra, são todas as equipes que têm uma dificuldade financeira abaixo do que se pretende para a primeira divisão. Quando você tem já um orçamento já abaixo, qual é o orçamento abaixo? É você contratar jogador que o clube possa pagar dentro do que ele acerta, mas às vezes você sabe que o jogador chega numa equipe e não rende. Aí você tem que mandar embora, tem que trazer outros, aí já é outro custo, porque você vai ter que colocar o jogador, mandar embora, vai ter que fazer o seu acerto financeiro. E às vezes o clube não está preparado para isso, só tem só aquela receita e você tem que trabalhar com o que tem. Aí já é uma dificuldade maior, principalmente numa primeira divisão do Pernambucano. Quando você tem uma folha abaixo de que a gente pretende e ainda tem essa dificuldade, você traz o jogador pensando que o jogador vai entender a fisiologia de trabalho, o que é que o clube precisa, o que é que vai ter. E a gente hoje, esse ano, eu posso dizer que a bola me puniu no Afogados, né? Pelos nossos jogos e assim, por não ter um resultado expressivo, assim, de estar ganhando jogos e uma vez uma tomada de decisão errada, até uma falta técnica a gente fazer, a gente empatava jogos, a gente perdeu jogos, então alguma coisa não estava batendo bem, e eu sou muito sincero, digo, então acho que o Alexandre aqui acabou o trabalho aqui, já tinha tomado a decisão antes, acho que na 3ª rodada, mas tem uma amizade muito boa com o pessoal do Afogado, né? Tanto o seu João, o Márcio e os dirigentes lá pediram para eu ter um pouco mais de paciência, calma, para ver se assimilava, até porque o campeonato, até eu acho que a última rodada vai estar muito parelho, principalmente para quem está brigando para o descenso, né? Mas você vê aí que está na briga, e espero que o Afogado permaneça aí, e a gente teve momentos bons e momentos difíceis no futebol, e vida que segue, vamos ver o que vai aparecer para a gente dar sequência no trabalho. O que faltou a Alexandre Lima para ir para o Trio de Ferro? Rapaz, não só o Alexandre, eu acho que tem uma dificuldade de confiar. Eu acho que se você olhar aqui,
em Pernambuco. Eu acho que, no meu tempo, quando eu comecei, o Dado, que teve essa oportunidade, mas para ele teve que sair, fazer trabalho fora. O próprio Roberto Fernando também teve que sair. Eu não vi ainda nenhum trabalhador, nenhum treinador aqui começar um trabalho numa equipe pequena e, de repente, ele assumir uma grande aqui. Não teve. Eu vou dizer, o Pedro Manta, que já tem uma história aí, uma andagem também, que já rodou aqui, não veio com a equipe grande. O próprio Português, que foi campeão pernambucano pelo Salgueiro, Daniel Neri, não veio para nenhuma equipe grande. Ele conseguiu ser campeão num Sampaio, foi para outras equipes grandes em outros estados, mas não trabalhou em nenhuma equipe grande. Então, tem essa dificuldade dos dirigentes confiar no trabalho de treinadores locais, né? E agora, ultimamente, também até de atletas também. Eu teve atletas aí que você conhece aí, que trabalhou comigo, que conseguiu, em outros clubes aí, trabalhar bem, inclusive até tirando, vou lembrar aqui, o Tocantinópolis eliminou o Santa Cruz com vários jogadores que trabalhou comigo, que era daqui de Pernambuco. E o pessoal que estava aqui está indo para Pará, fazendo seu campeonato, sendo campeão, outros vai para Sergipe. Aonde eles estão indo, estão fazendo boas campanhas e conseguindo o objetivo dele. E ultimamente, se você olhar, nenhum jogador de time intermediário está vindo para os times grandes da capital. Antigamente vinha com mais frequência. Está surgindo agora, possa ser o retorno do Pedro Michael no Santa Cruz, né? Não sei se porque ele já esteve lá. E também tem uma coisa chamada, e ele está fazendo por onde. Eu já trabalhei com o Pedro Michael, um menino que está fazendo por onde, é um cara que sabe fazer gol. É o artilheiro de uma competição onde tem jogadores que financeiramente ganham 10 vezes mais do que ele. Então ele está na frente desses atletas fazendo por onde merecer, né? Mas eu acho muito difícil ele ir no Santa Cruz agora, nesse momento dele, até porque parece que tem um contrato ainda vigente aí com a equipe do América. E você sabe que também tem uma coisa chamada cobrança. Cobrança de equipe grande é uma coisa, cobrança de equipe intermediária é totalmente diferente. O torcedor já está dizendo, ele não tem paciência que o jogador ele jogue uma bem, uma regular ou uma ruim. O torcedor só quer que todos os jogos estejam bem. E tem isso. E às vezes a pressão dentro de casa, do estado que ele mora, é bem diferente, porque com certeza a pressão já fica dentro de casa, que você deve ter algum parente que é tricolor, rubro-negro, alvirrubro, aí já começa dentro de casa a pressão, e quando chega no estádio que você não tem aquela vivência de jogar clássico, com 40, 30 mil, o cara sente um pouco, não é todo mundo que assimila bem não, né? E jogar em time que não tem essa cobrança assim, em termos de torcida, é diferente, você se sente mais à vontade, por isso que tem os níveis do jogador, né? Jogador que se dá bem numa equipe, e outras não vão bem, e assim vai. Mas eu acredito que o Pedro Michael vai ter a oportunidade dele. Feito antes, vinham para o da capital, e muitos jogadores que passaram aqui que já tiveram condições de jogar em equipes grandes aqui, nossa. Como também as equipes grandes contratam jogadores que a gente diz assim, eu acho que fulano aqui que estava aqui seria melhor do que esses que trouxeram com rendimento melhor e custo-benefício melhor também. Você falou aí sobre contratação, né? A gente vê que para as equipes grandes é difícil contratar, né? Você pegar aí o Sport hoje na Série A, fica mais tranquilo, porque é uma Série A, os jogadores querem jogar a Série A. Aí você vai para um Santa Cruz, já fez, muita gente não quer jogar uma Série B. Só hoje vai para cima, Santa Cruz hoje está criando outro patamar com a SAF, isso. E as equipes intermediárias, que são 3 meses de contrato? Porque 3 meses de contrato no papel, né? Que o campeonato acaba agora a primeira fase dia 22, então você só tem 1 mês e 15 dias de trabalho. Se você passar... O convencimento para trazer esses garotos para cá. Convencimento é você ter conhecimento com o atleta, saber que o cara vai jogar um pernambucano, que na verdade vem jogar para ter uma vitrine, para ver se procura alguma coisa. Ele está tendo o Pedro Michael. Ele e o Edson, que são os artilheiros do campeonato pernambucano. Então, não só aqui em Pernambuco, mas eu já soube, até conversei com ele a vez, em outros estados vão procurar. Mas vão procurar para quê? Para jogar uma mesma Série D, que seria a contratação dele para o Santa Cruz, não para o estadual, mas para a Série D, né? E seria aquela situação de opção, não seria aquele jogador que eu acredito que ia ser contratado para resolver o problema do Santa Cruz. Como no Náutico também, né? Eu vi a equipe do Náutico, joguei agora domingo passado contra o Náutico,
E a gente sabe que Campeonato Brasileiro, as equipes do Sul investem mais do que a nossa aqui, o poder aquisitivo financeiro é melhor. Então, para convencer o jogador a vir jogar um estadual que dura um mês e meio, e ainda tem uma coisa, o jogador, a primeira coisa que ele procura no primeiro semestre é a seguinte, é um clube que tenha calendário. O calendário é justamente isso, é jogar um estadual que no máximo está durando 2 meses, com um mês de pré-temporada dá 3. Aí bate esses 3 meses de contrato. E depois ele jogar uma Série D ou uma Série C, porque aí você vai ter da Série D, começando em abril até setembro. Quem tiver esse privilégio de arrumar essas equipes e fizer por onde continuar, porque também não garante que o jogador vai ficar até a Série D. Se você formar, automaticamente o dirigente já reforma o grupo. Então muitos são mandados embora. Aí vai para aquela situação de esperar campeonato de segunda divisão dos estaduais, que começa a maioria tudo no mês de junho. Aí é aquela situação, você convencer o jogador dele vir para esses clubes, quando tem calendário é mais fácil, já quando não tem uma dificuldade por isso, que a parte financeira pesa muito. Às vezes você perde jogador assim, que você já trabalhou, diz, ó, agora não dá para ir não, porque eu tenho um X. Aí o cara tem uma carreira curta, ele tem que ir para onde ele vai receber melhor, né? Aí é complicado, não é fácil não. Ó, dia 22, no caso, na outra semana, acaba a primeira fase do estadual aqui de Pernambuco, do Ceará, já começou até o quadrangular lá do rebaixamento, para você ver como o campeonato está tão escasso e curto. Não tem mais aquele campeonato alongado e principalmente o financeiro. Quando você tem um contrato de 3 meses e tem uma garantia de receber, porque tem muitos clubes aí na Paraíba também não está pagando, Paraíba também acaba dia 22, aí você começa o campeonato em janeiro e em fevereiro já está desempregado. Não vamos falar o nome do clube lá no Piauí, na Paraíba, mas ficou evidente aí por alguns atletas, né, que teve passagem no Náutico, que foram lá, foram cobrar, ficou bem expressivo, Instagram, ficou todo mundo comentando. Inclusive, esse clube tinha um jogador que essa semana agora concentrado num motel, né? Para você ver que às vezes o futebol, o pessoal brinca com futebol profissional, não é adequado, né? Se você vai ter um clube, é um clube de tradição lá, na verdade é esse, clube de tradição. Quando formou o time, vendeu ilusão de ótica, eu digo, isso é vender ilusão. E é feito, eu digo, Ricardo, a gente que trabalha em time intermediário, a gente é o dublê do futebol. Que o futebol que a gente vê ali ontem, Flamengo e Botafogo, os caras são milionários, fez por merecer. Então, quando eu trabalho com os atletas, eu sempre digo, bicho, tu não pode chegar na seleção brasileira, pela idade, mas tu trabalha para pelo menos conseguir alguma coisa no futebol melhor, porque daqui a pouco tu vai parar. O futebol está muito rápido. 30 anos você está ficando velho para o futebol. E aí você se depara com a situação de jogadores renomados que estavam lá, que já ganharam alguma coisa no futebol, não receberam e foram fazer uma reformulação, não tem dinheiro. Aquilo que eu falei, a dívida vai ficar para o clube, porque quem está à frente promete uma coisa que não cumpre. E de repente, aquela coisa ali, o jogador estava até concentrando no motel. Aí eu digo, rapaz, é diferente, viu, bicho? Um cara, concentração para você focar no que você vai fazer no seu trabalho, e aí depois só uma situação daquela, até ruim para o nome do clube. Porque o que é de ruim no futebol, todo mundo fala. Quando é o de bom, raramente é falado. Aí essas coisas ruins, outro também lá, uma situação de jogador tá comendo em quintinha, e é aquele negócio que eu digo. Por isso que futebol tem gente que briga com sonho de pessoa. E futebol profissional tem muita gente que depende. Tem pai de família que sai de casa para trabalhar, que é o trabalho dele, para receber o dinheiro para pagar suas contas em casa, chega lá e se depara com uma situação dessa. É por isso que eu digo ao jogador intermediário, aproveite os momentos. E tem uns também que quando tem um momento bom, ele se esquece que daqui a pouco ele vai parar de jogar futebol e não liga. Acha que o futebol é o que Neymar faz, mas Neymar está multimilionário. Aí o cara ganha um valorzinho X, quer gastar mais do que ele recebe. E para casa não recebe nada, não manda nada para casa, e daqui a pouco o futebol acabou para ele. Neymar passa daqueles 5%, né, professor? Muito, muito. Quando você, hoje no futebol, do jeito que está aqui nesse time, você tem um valor daquele dele e dos outros que faz por merecer também. Não que jogador intermediário não faça, tem uns que tem até uma falta de sorte de chegar nesse patamar. Mas que não chegue no patamar, mas que chegue num patamar maior, e quando ele parar de jogar, ele vai olhar para trás, pô, eu joguei 10 anos no futebol, fiz o quê?
na minha carreira. Tenho uma casa, eu tenho um veículo, fiz alguma coisa, ajudei minha família a melhorar em alguma coisa. E o jogador de futebol, ele, às vezes, não pensa nisso. Ele pensa naquele momento de estar tirando foto para Instagram, ganhando um pouco e gastando muito. Então, não está fazendo nada. Aí, às vezes, você, quando começa a dizer a verdade, o jogador fica de bico. E o jogador é o seguinte, você não pode falar com ele não, quem tem que sempre estar certo é ele. Eles acham que está certo, né? Mas aí, uns, às vezes, atina para isso, botar na cabeça que realmente o futebol ele vai parar um dia e vai ficar nesse tempo pequeno, dá um passo para frente, dois para trás. E vai rodando, a idade chegou e ele não fez nada no futebol. Aquele que tem uma cabeça melhor de, pô, vou aproveitar aí mais 5 anos aí, vou ganhar um dinheiro para, quando eu parar, ter alguma coisa. Aqueles que estão lá, o cara não se aperreia porque a vida dele já está resolvida. E o futebol está assim. Infelizmente, lá na Paraíba aconteceu com 2 clubes. Um que estava os caras com a quentinha comendo e o outro prometeram muita coisa e não cumpriram, por isso que está onde está. Ser rebaixado e agora essa do motel foi a pior que teve. Aí é um combo, né? Já foi um combo, né? Bom, Mas eu, às vezes, eu pergunto, até há pouco tempo, eu perguntei a um jogador, colega meu, que eu perguntei, cara, onde é que você vai estar daqui a 5 anos? Como vai ser você daqui a 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Porque entra nisso aí que o senhor falou. Cara, às vezes, aí vamos lá, tu tá num time grande, onde um jogador lá que joga no Palmeiras, um jogador que joga aqui comigo, como que jogava comigo no Ibis aqui, ele se lesiona. O tempo de tua recuperação no Palmeiras é um. O teu tempo de recuperação aqui onde eu tô é outro, cara. É completamente diferente. Quando ele se machuca nesse clube pequeno, os caras não dão nem entrada no INSS dele, nem procura saber como é que ele tá, porque já não tem estrutura e diz, se machucou como coisa que ele não tivesse o contrato e o clube não tivesse a obrigação, porque se machucou trabalhando, é uma coisa, Ricardo, que futebol, às vezes, em time intermediário, isso é de atleta, dirigente, que tem que levar futebol como empresa. Tem seus horários a ser cumpridos, tem as suas exigências, suas normas, tem que ser assim. E os dirigentes têm que cumprir também, mas às vezes aí fica um pelo outro, aí a gente é um time profissional, quase amador. Você sabe muito bem disso, às vezes você chega num clube, aí você diz assim, o atleta tá sentindo ali, tem que levar num fisioterapeuta. Não tem. Tem que levar para fazer uma ressonância. A ressonância é muito cara. Aí tem que levar para um curandeiro, né? Para ver se ele dá certo. Para ver se bota água e gelo e ele fica bom. Então, o cara tem que contar nessas equipes, já passou disso, procurar coisa melhor para não voltar a estar com essas coisas demais. Porque roda e é sempre a mesma coisa. Você vai para um clube, primeira coisa que eu vejo no clube é logo a estrutura de trabalho. Às vezes você não tem. Você quer ter uma estrutura para trabalhar, fazer um trabalho diferente, aí não tem. E às vezes você está numa estrutura boa e os caras não valorizam. Não valoriza, aí volta para aquela estrutura ruim de novo. Aí fica se lamentando. Eu digo, e por que quando tu estava lá, tu não aproveitou aquela estrutura que tu tinha? Se estava recebendo, tá recebendo pouco, mas a primeira coisa, tu tinha uma estrutura boa para trabalhar. E o que eu estou falando é que lá não tem essa estrutura e os jogadores que foram para lá passaram uma estrutura boa. Digo, os caras já passaram aí em equipe grande para depois estar sofrendo depois de uma certa idade, os caras não vão aguentar. Por isso que saíram. E assim, futebol. A gente voltando aqui para o Campeonato Pernambucano, aí o senhor falou aí em questão dos clubes estarem muito próximos, né? O senhor está vivendo no Afogados, né? Mas não teve a situação de enfrentar o Maguari, né? Que é o próximo jogo do aniversário. O Maguari é esse do grupo do bloco intermediário que está fora da curva? Eu acho que porque eles investiram mais um pouco do que justamente essas equipes que estão abaixo, né? Em termos de financeiro. E ele teve uma sessão muito boa porque ele procurou logo as equipes da tabela, das equipes intermediárias do mesmo nível e ele fez o resultado dele. Aí já pegou um esporte, já foi diferente. Se você olhar as equipes que ele jogou, as grandes vão ficar por último. Então ele já fez o campeonato dele, adversário direto, ele conquistou os 3 pontos dele. Pode olhar que todos os jogos dele, do adversário dele direto, ele ganhou. Então ele fez a parte dele de campeonato e se livrando do rebaixamento e agora buscando alguma coisa. Até porque
O pessoal falou, não, já vai garantir Série D, vai garantir pré-Copa do Nordeste, é porque não leram o regulamento. O regulamento está lá dizendo, os melhor colocado. Então, o Maguari tem essa possibilidade, mas aí depois que passar a primeira fase é outro campeonato, porque aí vai jogar os que estão classificados, os que foram rebaixados e um que ficou ali no meio do caminho vai ficar só para o ano, ou se tiver alguma competição para jogar. Então, no momento ele está garantido mesmo é a permanência de 2026. Mas a competição que ele está fazendo está muito boa, até porque os adversários diretos ele ganhou todos, né? A não ser o jogo do Sport, mas os outros jogos ele ganharam. Ainda ele tem agora o adversário direto Afogados, e depois tem dois clubes, tem Retrô e Santa Cruz, né? Ele tá tendo um Afogado e o Santa. Pronto. Então, o Sport, então, para o Sport, ele perdeu, para o Náutico ele perdeu, não é isso? Isso. Pronto, então os clássicos ele não ganhou. Então, tem essa dificuldade, mas a equipe intermediária, pelo investimento dele estar acima dessas equipes, ele fez o campeonato dele. Sei. Conseguiu se organizar, Suede Lima lá, né? Suede, nosso Parabéns, Suede, para você ver, com o futebol. O ano passado, o Suede estava nessa equipe e também brigou para não cair até a última rodada, né? E alguns atletas que estavam ano passado voltaram esse ano, eles contrataram alguns atletas a mais, e aquele negócio que a gente diz, futebol às vezes da liga. Quando é da liga, a bola, ela procura entrar. Quando não dá, feito no meu caso, ela bate na trave, feito teve o jogo contra o Santa Cruz, nas duas traves não entra, não bate nem nas costas do goleiro. Contra o Central, a bola ficou ali, me chuta, não entrava, ali já sei. Não vai ser do jeito que a gente quer, vai ser sofrido. E aí, às vezes, você chuta, a bola bate e termina entrando. Não que ele não trabalhe, ele trabalha e está merecendo fazer um campeonato bom. Pegou aí, a maior surpresa, eu acho que foi a vitória do Decisão contra o Central, porque eu enfrentei a equipe do Decisão na quarta-feira e a gente, com falta de atenção, tomou um gol do lateral, né? E a gente, em 10 minutos de jogo, a gente poderia ter feito 3 gols, não fizemos um gol e viramos ganhando, depois tomamos um empate. E aí a gente ficou naquela, rapaz, como é que vai ser esse jogo do Central? E de repente, o Central, em 9 pontos, ele só fez 2, porque ele empatou comigo, lá em Afogado, foi para Petrolina, empatou, e em casa ele perdeu. Por isso que também está ali numa briga ruim para ele permanecer, porque depois ele vai pegar Santa e pega o Retrô. O Central aqui, os 2 últimos jogos, do Central, o Retrô, e o Santa, né, que é o próximo jogo agora, domingo. O jogo é domingo. E se depois vai para Caruaru enfrentar o Retrô. E são equipes que estão querendo classificar para o hexagonal, né? É um jogo diferente, é um jogo que eles vão ter que ser bem melhor do que eles foram com decisão para pelo menos permanecer, né? Porque se caso ele não ganhar nenhum dos 2 jogos aí, ou o Afogados ou o Jaguar ganhar, provavelmente será rebaixado. Depende muito desse... Ele está ali no purgatório, né? Ele está com 7 pontos, nem desce, nem sobe, ele está ali o Central tem 6, né? O Central tem 6, Jaguar 5, Afogados 4, Petrolina 3. Pronto. Então, quem ganhar aí, pronto, tem um confronto direto, Petrolina e Jaguar. E tem um confronto direto, o Decisão foi que deu uma pronto, essa 9 pontos. Essa vitória aí que ele ganhou e fez 9 pontos, também tem 2 jogos difíceis, é Náutico e Retrô. Né? Só se alguém ganhar do grupo de baixo aí, passar ele, mas eu acho que fica pelo menos ali na primeira divisão. Ele joga com o Retrô em casa, aqui em Recife, e depois pega o Náutico lá no jogo. Se o Náutico estiver precisando de ganhar, é um jogo diferente, né? Porque a sorte do Afogados também é que ele não pega a equipe grande, porque o próprio Petrolina também pega o Sport. Tem essa dificuldade aí. Aí o Petrolina tem o Jaguar, e tem o Sport, né? Confronto direto aí com o Jaguar e tem o Sport, né? E é um campeonato que alguém vai ter que descer, né? São 3. Não adianta. Não adianta correr. Alguém vai ter que descer. E são 3, não são 2, né? E vamos ver se melhora essa segunda divisão, se vai subir um só mesmo, se para o ano são 8 equipes. Que eu acho, Ricardo, para ser 8 equipes, vai aumentar mais ainda a parte financeira, porque você jogar com 8 equipes
você tem que fazer um fator financeiro muito bom, porque já basta o clube. Aí você vai ter, vamos dar um exemplo, 8 equipes. A gente tem 4 aí, tem 3 grandes, mais o Retrô. E aí as outras 3 para trabalhar, para descer 2. Então, um campeonato que para o ano vai ser mais estreito ainda, com 8 equipes. Aí eu não entendo, que diz que não tem data e o Campeonato Paulista tem 16. E Poxa, professor, eu ia falar isso agora. Os caras jogam Copa do Brasil, Sul-Americana, várias competições fora o estadual e tem data. A gente não tem essa competição toda e não tem data para ser pelo menos 12, que nem já fez até com 14, com 15. E o ano retrasado que eu estava fora, o Porto estava na primeira divisão, teve um período que o Porto passou 15 dias sem jogar e não tem data. Aí eu não entendo o calendário. Aí agora o campeonato diminuiu, porque vai ter um campeonato no mês de junho, que eu não acredito que o Decisão vai jogar, o Afogado vai jogar essa competição, mas e vai ter conta desses clubes jogando nesse campeonato. Falando de estadual, tem um cara da Jovem Pan, que às vezes Jovem Pan São Paulo, que é o nome Flávio Prado, creio eu. Creio que é da SPI. Não, então é da Jovem Pan. Ele faz aquele programa, é o Canelada, faz um programa que tem meio-dia, me esqueci agora o nome aqui. Enfim, ele é louco para acabar os estaduais. Para o estadual tem que acabar. E ele deu uma solução que ele fez, para mim o estadual era para ser jogado na data FIFA. Tem data FIFA, bota os jogos no estadual. Aí eu falei, esse cara é um brincalhão, né? Não, ele tá brincando. Porque esse daí é feito uma vez, o cara estava torcendo contra a equipe da cidade dele. E uma vez aqui também, em Pernambuco, os caras, os times de Pernambuco são fracos, são ruins, aí eu olhei para eles, foi numa pelada que eu tô. Aí eu disse a ele, você está torcendo contra aonde você vai buscar seu pão, né? Aí ele olhou, por quê? Eu digo, porque se tu não tiver futebol, tu vai para dia de sábado pro mercado, para não estar desempregado, divulgar o preço da batata, o preço da cebola na rádio lá, porque senão tu vai ser botado para fora. Mas se tiver futebol, tu vai estar trabalhando, né? Aí às vezes os caras não entendem, porque esse aí está num nível maior. Mas o repórter que necessita também de um clube trabalhando, jogando, ele vai trabalhar. Porque se ele não tiver nada, tiver muita gente no mesmo setor que ele trabalha, o cara vai dizer, vamos cortar o pessoal do esporte e vamos ficar com o pessoal de utilidade pública. E ele não pensa assim. Aí ele diz, não, o futebol estadual tem que acabar. Que a tendência, eles querem acabar, mas aí me diga aí, como é que vai revelar jogador se não tem um estadual? Como é que vai buscar jogador se não tem um estadual? Para botar nas equipes grandes. Porque a gente sabe que as equipes grandes que têm dinheiro vão buscar fora do país tudinho. Mas de vez em quando aparece um da equipe pequena, vai para uma equipe grande, daqui ele vai para o sul. Mas é sempre assim, o cara que está no São Paulo é que está na Europa, né? Quem está jogando aqui no Nordeste quer ir para o sul. Aí os caras lá do sul, acho que ele já... É porque, na verdade, ele não gosta nem de estadual. Tá vendo os clubes da Série A? Eles não gostam de vir jogar no Nordeste. E hoje tem quanto do Nordeste? Tem 5. Vai ter jogo, muito jogo. Eles não gostam, porque ali entre eles é uma horinha de voo, tá pertinho. Não, para vir para o Nordeste é 3, tem conexão. Eles não gostam de jogar no Nordeste. Por isso, se fosse possível, tinha um campeonato só paralelo. Era só do Sul e do Nordeste para baixo, era só a gente. Não tinha Ceará, Fortaleza jogando contra a Palmeiras com esse time, não. Mas é assim. Pois é, professor. Professor, estamos chegando ao nosso tempo, mais pouco, que papo gostoso. Se a gente for deixando aqui, a gente vai ficar aqui à noite, à madrugada, que o futebol tem várias pautas, é impressionante como é gostoso falar de futebol. E principalmente a gente, como falamos aqui, nós vivemos isso aí, trabalhamos disso aí, que é mais glamouroso falar sobre isso aí. Mas, professor, suas considerações finais, professor, temos um minutinho aí ainda na nossa live. Prazer foi meu, Ricardo, estar conversando com você, uma pessoa que a gente sempre fez jogos contra, mas a gente sempre se respeitou. Acho que o futebol tem que ter o respeito, né? Independente da bandeira que você defende ou o clube que defende. Eu sempre admirei você, o seu trabalho. A gente sabia da dificuldade que tinha, né? Como para outros treinadores também, a gente respeita. E tem alguns amigos nossos também de profissão
que às vezes ele pensa que está no patamar maior, ou está numa equipe melhor, às vezes até para falar com o companheiro de trabalho, eles é um indiferente, vou falar que é indiferente. Mas como eu não tenho problema com ninguém, você sabe que sou muito direto, não falou comigo, fala, nunca falou também, não está fazendo favor nenhum. É por isso que eu respeito as pessoas, que eu sempre estou na beira do campo, e você faz parte disso aí, um cara que eu vi lá, trabalhando lá com as dificuldades, como eu trabalho, como outros treinadores trabalham, mas que um dia quero buscar um objetivo melhor. E a minha consideração é essa, foi um prazer, na hora que precisar, só falar aí que a gente bate um papo legal, foi muito bom estar com você, e mandar um abraço aí para todos que estão aí nessa live aí, inclusive a patroa está olhando aqui, olha, está me vigiando pela live, né? Ah, tô em casa, saí não. Meu professor, e aí, o telefone já tocou? Vamos esperar, né, Ricardo? Vamos esperar. Rapaz, eu acho que é o Thiago Bagagem. Rapaz, vai dormir, Bagagem, vai. Você Eita, tá no lado do papo. aí cobra falta como ninguém, viu? Tá aí. Aí é chuta-chuta. Vamos esperar, Aí, se Deus quiser, em breve aí. A gente teve, até mesmo agora na frente do Afogados, teve alguns contatos aí para outro estado. Mas você me conhece, eu gosto muito de terminar meus trabalhos no começo, porque às vezes não dá, a gente abre vaga para outro que vem e faça o seu trabalho. Mas em breve aí, quando eu estiver em outro clube, aí a gente faz a live onde eu estiver aí, a gente vai conversando. Valeu, meu irmão, um abraço, muito obrigado. Fica com Deus aí, sucesso na caminhada. obrigado, professor. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aí batendo esse papo de futebol com o senhor. Valeu, um abraço. Fica com Deus. Abraço. Fica com Deus. Pois é, pessoal, é isso aí. Nossa live hoje com Alexandre Lima, técnico de futebol, ex-técnico do Afogados, tá? E que papo gostoso, velho. Que papo gostoso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo. Daqui a pouco ele vai estar aí e vai estar aqui em cima na descrição. Podem ir lá, que ele vai estar lá para que vocês, quem perdeu o ao vivo, possa acompanhar. Tá bom, gente? Pessoal, bom final de semana para vocês. Terça-feira tem mais live, tá? Na segunda a gente anuncia o nosso convidado. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.